Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. E hoje quem escreve o manancial é o irmão Fabrício Freitas. Ele é pastor, diretor do Executivo de Missões Nacionais e ele é de Brasília, Distrito Federal. Ele escreveu o texto chamado Origem e Propósito da Vida para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer nessa sexta-feira com Cristo? Vou ler o texto e contar para vocês aquilo que eu entendi. Lembrando que hoje é um dia muito bacana para você compartilhar o nosso manancial. O nosso devocional hoje é mais do que especial, porque é a nossa sexta-feira com Cristo. E por isso eu peço a você que compartilhe, que se não se inscreveu no canal, que o faça. Enfim, vamos movimentar aqui esse canal para que outras pessoas tenham a oportunidade de ou conhecer ou serem edificadas através da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a origem e o propósito da vida. Ó Deus, em teu nome, Jesus, oramos pedindo que tu nos mostres a origem e o propósito da vida. Para aqueles que já conhecem e já sabem, que possam viver de acordo com aquilo que a tua palavra diz, para que realmente a nossa vida tenha um propósito que alegre o seu coração. Que essa palavra possa alcançar muitos corações que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler João 1, de 1 a 3. Esse texto vai revelar que a origem da vida está em Deus, através do Verbo, e o Verbo é Jesus Cristo, e que o propósito da existência é viver uma relação com Ele, com Jesus, reconhecendo que tudo foi criado por meio dele e para Ele. Esse texto vai mostrar para a gente que Jesus é o fundamento da criação e Ele é o sentido da vida. Não tem outro, é Jesus Cristo. Bom, e qual é a origem da vida? Bom, João mostra que a origem da vida está em Jesus, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o termo verbo no grego é logos. Isso vai indicar que Jesus é a expressão máxima de Deus, do Deus eterno e divino. A vida, então, não surge por acaso. Surgiu, não. Mas de uma fonte muito pessoal e eterna, que é o nosso Deus. Ora, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? A palavra fala. E que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é apresentado como o agente da criação. Ele está ali, na criação, construindo, fazendo. Isso significa o quê? Que a origem da vida, do universo e de cada um de nós, seres humanos, está enraizado em Jesus. E qual é o propósito da vida segundo João? João 1, né? O primeiro capítulo de João. É viver em comunhão com Jesus Cristo, com o Criador. Se tudo for feito por meio de Jesus, ora, o propósito da nossa vida tem que ser se alinhar com Ele. Não tem outro propósito. Nós temos que refletir a luz e a verdade. O irmão João continua dizendo que nele, Jesus Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, quando a gente reconhece Jesus, a vida ganha sentido e, lógico, né? Isso vai refletir essa luz. Temos que participar da missão divina. O ser humano é chamado a reconhecer sua origem em Deus e viver para manifestar o seu amor e a sua glória. Qual é a mensagem principal desse pequeno texto que nós vamos ler? A origem, que é a vida que começa em Deus através de Jesus Cristo.
o propósito que é viver em relação com Ele, refletindo a sua luz e a sua verdade. E a implicação prática, que é a existência humana, não é aleatório, não é bagunçado, não é do jeito que a gente quer. Não, ela tem direção e tem sentido. E qual é? Se conectar com Jesus. Qual é a reflexão que nós podemos ter para hoje? Bom, a gente, independente de onde a gente viva, se é aqui em São Paulo ou se em outra cidade, enfim, a vida muitas vezes parece acelerada e sem pausa. E esse texto de João 1, de 1 a 3, vai lembrar a gente que a vida não é apenas rotina e sobrevivência. Ela tem um fundamento eterno e um propósito espiritual, que é reconhecer Jesus Cristo como origem e viver em comunhão com Ele. Então, eu deixo aqui uma pergunta para você refletir. Se tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, como isso muda a sua forma de enxergar o seu dia a dia, as suas escolhas? Né? Bom, então vamos ler o texto, João 1, de 1 a 3. Na minha tradução diz assim, ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Eu li até o 4. Bom, então, antes de qualquer coisa existir, o irmão Fabrício Freitas vai mostrar para gente que Jesus já existia. O Evangelho de João, ele vai mostrar que Jesus Cristo é o Verbo eterno, é o Criador, ele é que fez todas as coisas. E nada do que existe no mundo, no universo, surgiu por acaso, bagunçado. Não, nada disso. Tudo foi feito por ele e tudo foi feito para ele. Isso significa que a nossa vida, a nossa existência, ela tem um propósito. E esse propósito está em conhecer e viver para aquele que nos criou. Saber que a gente foi feita por Jesus, nossa, muda tudo na nossa vida. Dá valor a ela, dá sentido aos nossos dias e dá uma direção para o futuro. E a pergunta que não quer calar é, você já se perguntou qual é o sentido da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Por que eu tô aqui? Qual é o sentido da minha vida? Talvez você já tenha buscado respostas em muitas direções, né? Mas talvez você também não tenha encontrado a paz. Porque não adianta procurar o sentido da vida onde ele não está. Saiba que Jesus Cristo fez você com um propósito específico. Porque ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer ser seu amigo, seu salvador, o seu Senhor. E hoje, meu irmão, você pode dar um passo definitivo rumo à verdade que transforma. Reconhecer Jesus Cristo como seu Criador e Salvador. Então, você que já sabe qual a origem e qual é o propósito da vida, você tem o dever de andar nas pegadas de Jesus Cristo e compartilhar a boa nova do Evangelho com todas as pessoas com as quais você encontrar, que você tiver oportunidade, que você criar uma oportunidade. E para você que nunca tomou essa decisão, eu vou te convidar. Faz comigo essa oração agora, entendeu? E recebe Jesus como o Salvador da sua vida. Vamos orar? Ora assim com fé, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Verbo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu fui criado pelo Senhor e para o Senhor. Hoje eu o recebo como meu eterno Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados e revele o sentido da minha vida no Senhor. Amém. Bom, irmãos, então o nosso manancial termina assim, ó. Nossa existência tem um propósito e esse propósito está em conhecer e viver para aquele que nos criou. Amém?
Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que temos um versículo para decorar. Olha, a gente sabe qual é a origem e o propósito da vida. A gente pode abraçar todos os irmãos. E a gente tem que aprender esse versículo tão bacana que vai falar sobre Jesus. Ó, ele fala assim, lá em 1 Coríntios 3,16. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Nós somos o templo de Jesus, nós somos o templo de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que andar em conformidade com essa nova vida. Amém? Bom, agora eu vou terminar. Lembrando que hoje é a nossa sexta-feira com Cristo e é um dia maravilhoso para se arrepender. Arrepender de tudo que fez ser errado e querer fazer coisas melhores através de Jesus. Então, lembra, se você tem no desejo no seu coração de se arrepender, lembra dessa frase do reverendo Augusto Nicodemos. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E mudança só em Jesus.